Olá pessoas, aqui é o Ivan Leão e esse é mais um vídeo de Corel. E nesse nós trabalharemos com a ferramenta Excluir Segmento Virtual. Vamos lá então. A ferramenta Excluir Segmento Virtual está no grupo de ferramentas junto com a ferramenta Cortar. Então basta clicar aqui na opção Cortar, ou na que estiver ativa nessa posição, né? E acessar a ferramenta Excluir Segmento Virtual. O que essa ferramenta faz? Ela exclui justamente trechos, segmentos de objetos de acordo com a sobreposição. Então, eu desenhei alguns retângulos aqui para a gente entender melhor. O que seria um segmento? Cada trecho de uma forma, como esse lado do retângulo, esse lado, é um segmento, ok? Ele é chamado de segmento virtual, né, o conceito de excluir, porque é um segmento que não é o segmento original do objeto, mas um segmento virtual, um segmento que é considerado, né, de acordo com o cruzamento de linhas, de segmentos. Vamos entender melhor na prática. Vou deixar só com dois por enquanto. Ó. Então a gente tem aqui dois retângulos sobrepostos, são dois objetos, tranquilo. Só que a gente tem o seguinte, essa linha de cima, que é a linha superior do retângulo, ela está passando, cruzando com a outra linha, a linha direita desse outro retângulo. Quando uma linha cruza a outra, a gente vai estar formando esse segmento virtual, separando em segmentos virtuais. Então, esse trecho aqui é um segmento e esse outro trecho aqui um outro segmento. Então, toda vez que a gente tem uma linha contínua, é um segmento. A partir do momento que ela cruzou com uma outra linha de outro objeto, ela é cortada, vamos dizer assim, considerada como uma interrupção. Vamos ver na prática com a ferramenta que fica mais fácil. Então, vou pegar a ferramenta de excluir segmento virtual e vou clicar em cima da linha. Observe que ela aparece como uma pontinha de estilete, né, uma faquinha, e a gente para em cima do segmento, ela vai mudar numa posição vertical, indicando que aquela área é cortável, né? Você pode interagir com aquela área. A mesma coisa valeria para qualquer um dos outros trechos que a gente tem aqui, ó, aqui e assim por diante, tá? Então qualquer um desses seria cortável. Então vou pegar aqui, vou dar um clique, e a gente vai ver que esse segmento foi excluído. A mesma coisa se eu clicar nessa área aqui, seja aqui ou aqui, dá na mesma. Então vou dar um clique e aí é excluída essa linha. Observe o seguinte, ele excluiu esse trecho da linha de cada um dos retângulos individualmente. Eu fiz um, depois eu fiz o outro. Os dois retângulos não se juntaram, eles ainda são dois objetos separados. Vamos ver como é que funciona isso? Vou lá na ferramenta Seleção, vou clicar aqui na área e a gente vê que isso é um retângulo, ou era um retângulo, né, que agora é considerado como uma curva, e esse, o outro objeto, uma outra curva. Então, ambos ficaram abertos porque eu justamente excluí aquele segmento. Vamos voltar na ferramenta e vamos ver uma outra coisa. Ó. Se eu pegar a ferramenta Excluir Segmento Virtual e clicar numa linha contínua como essa, que não está cruzando com nada, vamos ver o que acontece. Vou dar um clique aqui. A linha inteira, no caso o retângulo inteiro, é excluído. Por quê? Vou desfazer. Porque não tem nenhuma outra linha cruzando. Então, o conceito de segmento virtual é justamente onde uma linha cruza com outra linha. Ok? Então, vou fazer aqui, vou desfazer para voltar no estado original. Vou colocar mais um objeto aqui no meio, para exemplificar, com uma complexidade um pouco maior. Então, vou de novo pegar a mesma ferramenta. Vou dar um clique nesse segmento aqui, observe que essa linha vai ser excluída até onde ela se encontra com outras linhas. Então, vamos lá, vou clicar, sumiu. Beleza. Ah, quero pegar esse segmento aqui. Posso clicar aqui e do mesmo jeito excluiu aquela linha. Se eu quiser pegar uma área maior ou com uma área retangular, eu posso clicar e arrastar também. Então, vou pegar e vou excluir todo esse conjunto de linhas assim, ó. Vou clicar e arrastar, formando um pontilhado. Todas as linhas que estiverem tocando, né, cruzando com esse pontilhado que eu estou criando, vão ser excluídos. Todas essas linhas serão excluídas. Vou liberar o mouse, todas foram excluídas. Outra forma de fazer isso é com uma seleção livre, né, não retangular, utilizando o Alt, mantendo o Alt pressionado enquanto você faz a seleção. Então, vou fazer aqui de novo o exemplo, vou segurar o Alt, e aí eu posso fazer um traçado irregular, tá? Só para exemplificar. Nesse caso não vai apagar nada, porque eu não cruzei com nenhuma linha, mas eu vou repetir a operação e vou apagar esse segmento fazendo assim, ó. Pronto, apaguei um pedaço, esse outro segmento, apaguei outro pedaço. Então eu consigo apagar
de uma forma um pouco mais flexível, se for o caso, utilizando o Alt para ir pegando os segmentos por partes. Aí, mais uma vez, a gente vê uma imagem que aparentemente é formada por essa área maior e depois uma outra área aqui em cima, mas são pedaços de 3 retângulos, 3 formas que eram retângulos e agora são curvas abertas. Vamos arrastar para a gente ver. Vou clicar aqui, arrastar esse, vou clicar aqui, arrastar esse, e a gente vê que realmente são 3 pedaços totalmente desmembrados. Beleza. Aí digamos que a gente queira fazer o aproveitamento de alguma área. Vou fazer de novo aqui, com uma elipse, para exemplificar. Então vou desenhar uma elipse aqui no centro. Vou só centralizar aqui na página para ficar bonitinho. Vou fazer uma cópia. Vou rotacionar. Centralizar em relação a outra. Fazer mais uma cópia rotacionando. Opa, esqueci de clicar aqui, peraí. Agora sim. Então eu tenho várias elipses sobrepostas, ok? E a gente vê que tem vários segmentos que estão se cruzando, justamente disponibilizando esses segmentos virtuais para a gente interagir com a ferramenta de exclusão de segmentos virtuais. Beleza, vamos fazer um teste aqui então. Ó. Eu vou excluir todas essas linhas aqui ao redor, tá? Utilizando o Alt, vou fazer assim ó, com o Alt, vou fazer assim ó, cruzando nelas, ó. Apago aqui, apago aqui, apago aqui. Vamos ver se eu consigo apagar todas elas. Feito. Então apaguei todas aquelas linhas intermediárias que cruzavam e acabou formando uma área externa, visualmente uma área externa, mas lembrando que está tudo ó, picado, ok? Tudo picado, olha que interessante. Vou desfazer para voltar naquela posição. E agora imagine o seguinte, eu quero realmente ter essa área externa, poder colocar cor aqui dentro. Porque o problema quando a gente tem um objeto desmembrado, picado desse jeito, né, sem linhas, fechando, é a impossibilidade de preencher com cor. Mesmo que eu clique aqui em alguma cor, não vai ser aplicado, porque é uma linha aberta, né? Então a gente não consegue aplicar a cor nele, beleza? Se eu quiser realmente fazer com que tudo isso vire uma coisa só, tem mais de um jeito de fazer isso. Mas a opção mais ágil, mais fácil de fazer, é utilizando a ferramenta de preenchimento inteligente. Então, não é a ferramenta desse vídeo, ok? Que a ferramenta desse vídeo é a de excluir segmento virtual, mas eu vou só demonstrar uma ferramenta que pode ser útil num caso como esse. Então, vamos lá. Então, a ferramenta de preenchimento inteligente, basta eu clicar em alguma área, ok? Como essa área aqui, ou nas áreas internas, tá? Vou clicar aqui nessa área, e olha o que acontece. Ele criou um outro objeto, deixa eu vir aqui com a seleção, vou arrastar esse daqui. Então, ele criou um outro objeto com a seguinte ideia. Como ele faz isso? Quando você clica com a ferramenta de preenchimento inteligente, ele cria uma área, ele cria um novo objeto, preenchendo toda a área que está ao redor da onde eu cliquei, até que encontre com linhas, com segmentos. Então ele encontrou segmentos aqui, e aí ele para nesses segmentos. Por isso que formou essa figura diferente aqui, justamente com essa área que a gente visualmente imaginaria que existia, mas não existia, né? E agora ela passa a existir porque eu utilizei a ferramenta de preenchimento inteligente. Eu ainda não criei um vídeo nessa série sobre a ferramenta de preenchimento inteligente, mas logo a gente vai ter aí na lista também, e aí eu vou mostrar com mais detalhes como é que a gente utiliza essa ferramenta. Então a ideia daqui é justamente a ferramenta de excluir segmento virtual. Então é aquele momento mágico, né, do clique no like, do clique no inscrever caso você não esteja inscrito ainda, ok? E ative o sininho de notificação para ser notificado quando a gente posta vários outros vídeos, ok? E é isso, pessoal. Se puder compartilhar com os amigos, compartilhar o vídeo, ou a playlist, ou o canal, melhor ainda, tá? Porque aí a gente pode espalhar um pouco mais esse tipo de conteúdo para o pessoal que tenha interesse. Qualquer dúvida ou sugestão é sempre bem-vinda para deixar aí na área de comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!